Minutos e voltamos a falar agora da situação de André do Rep, que foi liberado no final de semana, até por uma decisão do ministro Marco Aurélio Mello. Depois o ministro Fux voltou atrás dessa decisão. Aliás, ele reverteu essa decisão, mandando prender novamente, só que aí ele já era foragido, ele saiu de lá direto para um jatinho e se imagina que ele possa ter ido, inclusive, para o exterior. Em uma sessão no plenário do Supremo nesta quarta-feira, a decisão de Marco Aurélio Mello pode ser revista, só que André do Rep já escapou. E aí tem todo esse questionamento dessa decisão de possíveis consequências. E nós vamos voltar a falar sobre esse assunto agora, mas com Modesto Carvalhosa, o jurista Modesto Carvalhosa. Doutor Modesto, boa tarde. Você está boa, Denise? Como é Tudo que bem? vai? Então, eu queria saber Tudo. como é que o senhor viu essa decisão, o que o senhor acha que pode acontecer pela decisão do Supremo, se cabe alguma revisão dessa condição colocada pela nova legislação pelo Supremo. Denise, nós temos que examinar primeiro a causa. Qual é a causa desse vexame internacional, dessa quebra inteira do Estado Democrático de Direito que ocorreu com a soltura do André do Rep? A causa é exatamente aquela decisão do Supremo de, de de prisão após sua prisão só após trânsito de julgado. Essa decisão que foi coroada o voto do ministro Celso de Mello, que hoje se despede do Supremo, realmente trouxe um caos no Brasil e tornou o Brasil o paraíso do crime, porque o senhor André do Rep está condenado a 21 anos de prisão e foi solto para fugir. Todo o ministro Marco Aurélio, devia saber perfeitamente que ele iria fugir, quer dizer, ele deu uma soltura para ele fugir. Então, o que acontece? Como é que o Brasil, Denise, é o único país do mundo em que a prisão após condenação se dá só após o trânsito de julgado? Em nenhum país do mundo, desde a Somália até a Suécia, nenhum país do mundo admite uma aberração jurídica dessa. E veja a consequência. Nós temos hoje um condenado, como falei, a 21 anos de prisão, que foge da prisão por uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Que é um... Agora, doutor Modesto, mesmo que haja uma revisão dessa decisão por parte do plenário do Supremo, não volta atrás a toda a situação que foi colocada. Agora, André do Rep é foragido, né? Dificilmente ele vai ser preso, a gente sabe das dificuldades, de todas as condições que eles têm de fuga, né? Inclusive condições financeiras, além dos braços da facção que operam também no exterior. Então, não tem muito como reverter, não é? Não tem como reverter. É simplesmente mostrar como a maneira errática como o Supremo Tribunal Federal decide as suas questões leva ao caos institucional. É uma questão de segurança nacional, uma questão de segurança pública, a prisão desses grandes traficantes. Eles são pessoas de alta periculosidade internacional. É como o Supremo Tribunal, como se o Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos, a Suprema Corte, soltasse o El Chaco, entendeu? Soltou o El Chaco. O Suprema Corte americana solta o El Chaco. Aqui o Supremo Tribunal Federal solta o maior traficante de drogas que tem no Brasil, que traficou ultimamente 4 toneladas de cocaína para a Europa, de modo que eu acho que nós temos que aproveitar, Denise, agora, para o Congresso criar um pouco de dignidade que ele perdeu também, não só o Supremo, mas também o Congresso Nacional, e votar imediatamente a PEC da segunda instância. É a única solução que nós temos para isso, porque vai voltar essa questão. Quer dizer, os congressistas votaram essa medida no Código de Processo Penal, e agora vai ter uma previsão de 90 dias de todos os presos, todos os bandidos lá, embora condenados a 21 anos. De modo que eu acho que agora é a hora do Congresso prestar contas à sociedade brasileira, que está ameaçada, além do desprestígio absoluto do Brasil no exterior,
com essa soltura, essa fuga consentida pelo Supremo, ou seja, o Congresso deve realmente votar agora a PEC da prisão em segunda instância. É a única solução que nós temos imediata para a questão. Agora, doutor Modesto, é importante lembrar que essa decisão passou pelos três poderes, né? Que pelo menos primeiro foi o Congresso que alterou a legislação e tem um artigo que trata exatamente dessa circunstância que Marco Aurélio Mello considerou ao autorizar a saída de André do Rep. Depois, o presidente Bolsonaro poderia ter vetado alguns pontos aí dessa nova legislação, inclusive por recomendação do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, né, que ele disse que ele defendia alterações porque não foi a ideia original desse pacote anticrime, e agora a decisão de Marco Aurélio Mello. E aí eu queria saber, se houver uma decisão diferente do plenário do Supremo, ela pode estabelecer uma leitura diferente desse ponto da legislação para evitar que essa situação ocorra. André do Rep vai ser preso de acordo com investigações, né? Não por uma decisão judicial, mas depois, com outros que estariam na mesma condição. Bom, eu acho que o Supremo tem toda a possibilidade de interpretar essa novo dispositivo do Código de Processo Penal, dizendo exatamente que aqueles que foram condenados em segunda instância, que é o caso do André do Rep, realmente podem ter medidas de segurança, que é a tal de chamada prisão provisória, ou a prisão preventiva. Quer dizer, não, os que forem condenados em segunda instância, mesmo em primeira instância, não precisam absolutamente de revisão de 90 em 90 dias da razão da sua prisão. A prisão é por uma medida de segurança do próprio país. Ou seja, o Brasil não pode ter um delinquente desta importância, tá certo? Solto. Portanto, o que o Supremo pode fazer claramente, serenamente, agora, amanhã, quarta-feira, é dizer: o preso que já foi condenado não precisa mais de revisão de 90 em 90 dias. E, por isso, ele faz uma interpretação razoável da loucura que é essa legislação que foi introduzida no pacote anticrime para defender os próprios parlamentares que são implicados em corrupção, e que realmente aí vai atenuar um pouco essa questão. Portanto, nós temos duas possibilidades: do Supremo amanhã dizer que preso, condenado, não precisa ser revisto 90 em 90 dias, e o Congresso votar, a Câmara agora restaurar aquela comissão da PEC de segunda instância, que foi simplesmente abandonada, e agora conseguir, portanto, que o próprio Congresso definitivamente resolva essa questão. Perfeito, nós ouvimos o jurista Modesto Carvalhosa. Doutor Modesto, muito obrigada pelas suas informações, pelas suas análises. Uma boa tarde. Muito obrigado, Denise. Um prazer, viu?